Relatório sobre os meus estudos em Paris e Berlim, 1956, entre colchetes, 1886. A presente tradução inglesa é uma reimpressão ligeiramente corrigida da publicada em 1956. O relatório com que apropriadamente tem início a Standard Edition das obras psicológicas de Freud é um relato contemporâneo que seu protagonista faz de um evento histórico, o desvio dos interesses científicos de Freud na neurologia para a psicologia. As circunstâncias em que, em 1885, Freud obteve da Universidade de Viena uma bolsa de estudos para viajar estão detalhadamente relatadas por Ernest Jones em 1953, 82/4. A subvenção do valor de 600 florins, que naquela época equivaliam a pouco menos de 50 libras ou $250, e destinada a cobrir um período de 6 meses, foi concebida pelo Colégio de Professores da Faculdade de Medicina e esperava-se que Freud lhes fizesse um relatório formal quando de seu regresso a Viena. Ele passou cerca de 10 dias escrevendo esse relatório, quase que imediatamente após seu retorno, havendo-o concluído em 22 de abril de 1886, Jones e Bede 252. Por iniciativa de Siegfried Bernfeld, esse relatório foi descoberto nos arquivos da universidade pelo professor Joseph Gickhorn, o que possibilitou uma publicação, primeiramente em inglês, 70 anos depois de ter sido escrito, por gentileza do Dr. K.R. Eisler, secretário dos arquivos Sigmund Freud em Nova York. O original, que se encontra nos arquivos da Universidade de Viena, consiste em 12 folhas manuscritas, das quais a primeira contém apenas o título. É de conhecimento geral a importância que o próprio Freud sempre atribuiu aos seus estudos em Charcot. Esse relatório mostra com a maior clareza que suas experiências no Salpêtrière constituíram um momento de decisão. Quando chegou a Paris, seu tema de eleição era a anatomia do sistema nervoso. Ao partir, sua mente estava povoada com os problemas da histeria e do hipnotismo. Dera as costas à neurologia e se voltava para a psicopatologia. Seria até mesmo possível assinalar uma data precisa para a mudança. Princípio de dezembro de 1885, quando terminou seu trabalho no Laboratório de Patologia de Salpêtrière. Contudo, a incômoda organização daquele laboratório, que o próprio Freud apresenta como explicação naturalmente, não foi outra coisa senão uma causa precipitante da momentosa mudança de direção nos interesses de Freud. Outros fatores mais profundos estiveram em ação, e entre eles, sem dúvida, a grande influência pessoal que Charcot naturalmente exercia sobre ele. Freud expressou de forma mais plena sua consciência dessa influência no obituário que escreveu por ocasião da morte de seu professor. Alguns anos mais tarde, em 1893, com esse efeito, muito do que ele diz de Charcot nesse relatório encontrou lugar em seu estudo posterior. Um relato mais pessoal da estada de Freud em Paris encontra-se na série de vívidas cartas que escreveu à sua futura mulher, muitas das quais estão incluídas no volume de sua correspondência organizada por Ernest Freud, 1906. Título: Relatório sobre meus estudos em Paris e Berlim, efetuados com auxílio de uma bolsa de estudos concebida pelo Fundo do Jubileu Universitário.
outubro de 1885, fim de março de 1886, por Sigmund Freud. Docente de neuropatologia da Universidade de Viena, ao Emérito Colégio de Professores da Faculdade de Medicina de Viena. Quando me candidatei ao Prêmio da Bolsa de Estudos de Fundo de Jubileu Universitário, referente ao ano de 1885 até 1886, expressei minha intenção de me dirigir ao Hospice de la Salpêtrière, em Paris, e, de ali, continuar meus estudos de neuropatologia. Diversos fatores contribuíram para essa escolha. Em primeiro lugar, havia certeza de encontrar reunido no Salpêtrière um grande acervo de material clínico que, em Viena, só se pode encontrar disperso por diferentes departamentos, não sendo, portanto, de fácil acesso. Além disso, havia o grande renome de J.M. Charcot, que há 17 anos vem trabalhando e lecionando em seu hospital. Por fim, fui levado a refletir que nada de essencialmente novo poderia esperar aprender numa universidade alemã, depois de haver usufruído do ensino direto e indireto em Viena dos professores T. Meinert e H. Notch-Nigel. A escola francesa de neuropatologia, por outro lado, parecia me prometer algo diferente e característico de sua maneira de trabalhar, além de haver ingressado em novas áreas da neuropatologia que não tinham sido abordadas de forma parecida pelos cientistas da Alemanha e da Áustria. Em decorrência da escassez de qualquer contato pessoal estimulante entre médicos franceses e alemães, as descobertas da escola francesa, algumas sobre hipnotismo, deveras surpreendentes, e outras sobre a histeria, de importância prática, foram recebidas em nossos países, mais com dúvidas do que com reconhecimento e crédito. E os pesquisadores franceses, sobretudo Charcot, viram-se submetidos à acusação de terem uma reduzida capacidade crítica ou, pelo menos, de se inclinarem a estudar material raro e estranho e de dramatizarem seu trabalho com esse material. Por conseguinte, quando o Emérito Colégio de Professores me distinguiu com o Prêmio da Bolsa de Estudos, com alegria agarrei a oportunidade que assim me era oferecida, de formar um julgamento sobre esses fatos baseado na minha própria experiência. E senti-me feliz, ao mesmo tempo, por estar em uma situação de pôr em prática a sugestão que me dera meu respeitado mestre, professor Van Broek. Quando me encontrava em visita a Hamburgo, durante as férias, fui recebido com muita amabilidade pelo Dr. Enslohr, renomado representante da neuropatologia naquela cidade. Ele me possibilitou examinar um considerável número de pacientes nervosos no Hospital Geral e no Hospital de Rennes, e também me deu acesso ao Hospital Mental de Klein-Ferdinand. Mas os estudos de que me ocupo neste relatório começaram com minha chegada a Paris, na primeira quinzena de outubro, no início do ano acadêmico. O Salpêtrière, que foi o primeiro local que visitei, é um amplo conjunto de edifícios que, por seus prédios de 2 andares, dispostos em quadriláteros, assim como por seus pátios e jardins, lembra muito o Hospital Geral de Viena. Com o passar do tempo, o Salpêtrière serviu às finalidades muito diferentes e seu nome, assim como a nossa Jouerfabrik, provém da primeira dessas finalidades. Os edifícios foram, afinal, convertidos em lar de mulheres idosas
Auspices pour la Veilleuse Famous, 1813, e proporcionam asilo a 5.000 pessoas. A natureza das circunstâncias fez com que as doenças nervosas crônicas viessem a figurar nesse material clínico com especial frequência, e os antigos Médecins des Hôpitaux da instituição Briquet, por exemplo, tinham começado a fazer um estudo dos pacientes. Mas o trabalho não pôde prosseguir de modo sistemático por causa do costume existente entre os Médecins des Hôpitaux franceses de mudarem frequentemente de hospital e, ao mesmo tempo, trocarem o ramo especial da medicina que estão estudando até que sua carreira os conduza ao grande hospital clínico do Hôtel Dieu. Mas J.M. Charcot, quando era interne no Salpêtrière, em 1856, percebeu ser necessário fazer das doenças nervosas crônicas o tema de um estudo constante e exclusivo. Resolveu retornar ao Salpêtrière como Médecins de Hôpitaux e depois jamais abandonar esse hospital. Charcot modestamente declara que seu único mérito consiste em ter executado esse plano. A natureza favorável do material à sua disposição levou-o a estudar as doenças nervosas crônicas e sua base anatomopatológica durante uns 12 anos. Deu aulas de clínica como professor voluntário, sem ter qualquer cargo oficial, até que finalmente, em 1881, foi instituída no Salpêtrière uma cátedra de neuropatologia confiada a ele. Essa nomeação produziu modificações de grande alcance nas condições em que trabalhavam Charcot e seus discípulos, que, nesse meio tempo, tinham se tornado numerosos. Ao material permanente presente no Salpêtrière, acrescentou-se um complemento essencial. Quando foi fundada uma seção clínica na qual eram internados para tratamento pacientes tanto masculinos como femininos, selecionados a partir das consultas semanais realizadas num departamento de pacientes de ambulatório, Consultation Sterns. Havia ainda à disposição do professor de neuropatologia um laboratório destinado a estudos de anatomia e fisiologia, um museu de patologia, um estúdio de fotografia e preparação de moldes de gesso, um gabinete de oftalmologia e um instituto de eletricidade e hidropatia. Estavam localizados em diferentes partes do grande hospital e possibilitavam ao diretor assegurar-se da permanente cooperação de alguns de seus discípulos, que eram encarregados desses departamentos. O homem que chefiava toda essa organização e seus serviços auxiliares tem atualmente a idade de 60 anos. Possui a vivacidade, a jovialidade e a perfeição formal no falar que costumamos atribuir ao caráter da nacionalidade francesa. Ao mesmo tempo, mostra a paciência e o amor pelo trabalho que geralmente atribuímos ao de nossa nação. A atração exercida por semelhante personalidade logo me levou a limitar minhas visitas a um único hospital e a buscar os ensinamentos de um único homem. Abandonei minhas eventuais tentativas de assistir a outras conferências, depois de haver me convencido de que tudo o que elas tinham a me oferecer eram, na sua maior parte,
peças de retórica bem construídas. As únicas exceções eram as autópsias e conferências forenses do professor Brouardel no necrotério, que eu raramente perdia. No Salpêtrière, meu trabalho assumiu uma forma diferente daquela que eu, de início, tinha estabelecido para mim mesmo. Eu havia chegado com a intenção de fazer uma única pergunta, objeto de uma cuidadosa investigação, e como em Viena o assunto eleito por mim eram os problemas anatômicos, tinha escolhido o estudo das atrofias e degenerações secundárias que se seguem às afecções do cérebro nas crianças. Um material patológico extremamente valioso estava à minha disposição. Achei, todavia, que as condições para me utilizar dele eram muitíssimo favoráveis. O laboratório, de modo algum, oferecia condições para receber um pesquisador de fora. E esse espaço e esses recursos, tal como existiam, haviam-me tornado inacessíveis devido à falta de qualquer espécie de organização. Assim sendo, vi-me obrigado a desistir do trabalho com a anatomia e a me contentar com uma descoberta referente às relações dos núcleos da coluna posterior da medula oblongata. Depois, porém, tive a oportunidade de retomar pesquisas semelhantes com o Dr. Van Dorschwisch, de Moscou, e nossa colaboração possibilitou um artigo publicado nos Neurologisches Centralblatt, 1886, 5/2212, que teve por título Über die Besinnung des Strichkopfes zum Hinterstrang und his Strangskern nebst Kämmerbungen über den Felder der Oblongata. Contrastando com a inadequação do laboratório, a clínica de Salpêtrière proporcionava tal abundância de material novo e interessante que eram necessários todos os esforços para me beneficiar do ensino que essa oportunidade favorável me oferecia. O horário da semana era dividido como se segue. Na segunda-feira, Charcot dava sua aula teórica, que encantava os ouvintes pela perfeição de sua forma, ao mesmo tempo que o tema da aula era conhecido a partir do trabalho da semana anterior. O que essas aulas ofereciam não era tanto um ensino elementar de neuropatologia sob a forma de informações, mas antes as mais recentes pesquisas do professor, e elas produziam efeito principalmente em virtude de suas constantes referências aos pacientes que estavam sendo examinados. Na terça-feira, Charcot realizava a Consultation externe, na qual seus assistentes lhe apresentavam para exame os casos típicos ou difíceis, selecionados dentre o grande número dos que compareciam ao departamento de ambulatório. Às vezes era desanimador quando o grande homem deixava algum desses casos para usar sua própria expressão, afundar no caos de uma nosografia ainda desconhecida. Outros, contudo, lhe davam a oportunidade de usá-lo como ponto de partida para os mais instrutivos comentários sobre uma ampla variedade de questões de neuropatologia. As quartas-feiras eram, em parte, dedicadas aos exames oftalmológicos, que o Dr. Parinaud efetuava na presença de Charcot. Nos demais dias da semana, Charcot percorria as enfermarias ou continuava as pesquisas que estivesse empreendendo na ocasião, examinando para esse fim pacientes em seu consultório.
Tive, assim, oportunidade de ver grande número de pacientes, de examiná-los e de ouvir a opinião de Charcot a respeito deles, o que me parece ter tido maior valor do que essa efetiva aquisição de experiência. Foi, no entanto, o estímulo que recebi durante os 5 meses que passei em Paris, no meu constante contato científico e pessoal com o professor Charcot. No que diz respeito ao contato científico, certamente não me foi dada preferência em relação a qualquer outro estrangeiro, pois a clínica era acessível a qualquer médico que se apresentasse, e o trabalho do professor era executado abertamente, cercado de todos os jovens que atuavam como seus assistentes, assim como dos médicos estrangeiros. Parecia que ele, por assim dizer, trabalhava conosco, pensava em voz alta e esperava que os discípulos lhe apresentassem objeções. Todo aquele que assim desejasse podia entrar na discussão, e nenhum comentário passava despercebido ao grande homem. A informalidade que prevalecia no relacionamento e a maneira como cada um era tratado, com cortesia e condições de igualdade, o que constituía surpresa para os visitantes estrangeiros, facilitavam a situação de modo que até os mais tímidos tinham a mais viva participação nos exames de Charcot. Podia-se verificar a maneira como ele inicialmente ficava indeciso em face de alguma nova manifestação difícil de interpretar. Podia-se seguir os caminhos pelos quais se esforçava por chegar a uma compreensão. Podia-se estudar o modo como avaliava as dificuldades e as vencia, e podia observar com surpresa que ele nunca se cansava de observar o mesmo fenômeno, até que seus esforços repetidos e suas prevenções lhe permitissem chegar a uma visão correta de seu significado. Quando, além de tudo isso, acode a lembrança, a total sinceridade manifestada pelo professor durante essas sessões, compreende-se por que o autor deste relatório, assim como aconteceria com qualquer outro estrangeiro em situação semelhante, deixou Salpêtrière com irrestrita admiração por Charcot. Charcot costumava dizer, falando de modo geral, o trabalho da anatomia estava encerrado e que a teoria das doenças orgânicas do sistema nervoso poderia ser dada como completa. O que precisava ser abordado a seguir eram as neuroses. Sem dúvida, essa afirmação pode ser considerada como nada além da expressão do rumo tomado por suas próprias atividades. Por muitos anos, então, seu trabalho centralizou-se quase por completo nas neuroses, principalmente na histeria, que, desde o início das atividades do departamento de ambulatório da clínica, ele teve a oportunidade de estudar, tanto nos homens como nas mulheres.